E aí, gente, dando licença aqui. No episódio de hoje, no Princípio Econômico Podcast, a gente vai falar sobre instâncias em MMORPGs e da questão de inflação, né? Esse episódio, na verdade, eu já falei sobre esse tema anteriormente, mas é até inspirado por um vídeo recentemente do Tibia Pablo que eu gostei bastante, que fala sobre essa questão de instâncias, né? Que são basicamente associadas normalmente com inflação no Tibia, essa questão de possibilidade. E que também são usadas em outros MMORPGs de certas formas, né? Mas a questão é, poderia ter ou não um mito associado à versão, né? De que instâncias geram inflação no jogo. E quando inflação a gente quer dizer por várias ações que a quantidade de dinheiro, itens e commodities virtuais no jogo aumentam, diminuindo assim o seu preço pela questão da criação da abundância desses recursos, né? Obviamente, em jogos como Tibia, entre outros, tem vários tipos de recursos que não podem ser coletados por todo jogador. Porque você tem que ter um nível de conhecimento e um personagem com nível suficiente para conseguir caçar naquela hunt ou quest, coisa do tipo. Mesmo assim, você precisa do conhecimento também, porque se você dá um personagem de nível alto para alguém que não sabe jogar tão bem assim pra caçar naquele nível, a produzir naquele nível, o profit, né, que é o lucro gerado naquela região ali, basicamente ele não vai ser bem sucedido, vai morrer na partida. Porque tem várias questões aí de mecânica que são importantes na forma como se movimenta. No Path of Exile, por exemplo, que é um RPG bem interessante, Diablo 4 também. Eu, por exemplo, esses dois jogos eu joguei bem pouco Path of Exile, mas ele tem uma mecânica bem complexa, assim, quando você vai pra níveis maiores, né? Comparado a outros MMORPGs, somente com relação à questão de movimentação. Somente quando você tá só numa hunt, né? Quando a gente compara, por exemplo, com World of Warcraft, Adventure Quest 3D, entre outros jogos que tem um sistema mais diferente na prática. O próprio Neverwinter, por exemplo, eu creio que é diferente desses jogos desse tipo. Mas basicamente, a maioria desses jogos tem instâncias. O ponto é, a moeda dentro do jogo, ela perde seu valor quando tem instâncias no jogo. Esse é o ponto que a gente quer trazer. A economia é assim, ela através de lógica e razão. Você lida com fatos, mas você lida também com questões que são óbvias com relação ao que a gente já viu no passado, que a gente vê no presente, e o que é esperado quando certas questões acontecem. Uma coisa que é muito comum é que a quantidade de dinheiro aumenta num sistema, artificialmente, o poder de compra desse dinheiro vai abaixar, né? Então vamos supor que um governo ele queria financiar uma guerra, queria pagar um prejuízo muito alto, como aconteceu, por exemplo, na Alemanha após o Tratado de Versalhes, né? Que ela foi obrigada a pagar não sei quantos bilhões de marcos para Inglaterra, França, os que derrotaram ela na Primeira Guerra, né? Um tratado que muitos consideraram injusto na Alemanha e que foi o que ocasionou a Segunda Guerra, principalmente, né? Entre várias questões. Talvez tenha sido uma das piores decisões geopolíticas da história, foi o Tratado de Versalhes, né? Uma das, né? E para pagar essa dívida, que não era de uma vez, foi pagada em parcelas pela Alemanha, eles tiveram que imprimir dinheiro, que eram os marcos, né? Não existia naquela época o euro ainda. Era uma moeda homogênea entre vários países, como é agora na Europa, né? Aos membros da EU, né? Que é a União Europeia. Então, não existia o euro, então você tinha uma moeda diferente para cada país. Na Inglaterra eram os sterlings, por exemplo. Não sei se na França eram os francos. Na Alemanha os marcos. E aconteceu que eles imprimiram dinheiro
E obviamente eles imprimiram dinheiro que não tinha uma produção por trás. Eles só imprimiram papel, né? Sem nenhum lastro, porque eles obviamente não tinham lastro o suficiente, né? Porque o lastro é quando você tem prata ou ouro como base da sua moeda. Mas para isso você tem que gerar produção, né? Para você conseguir essa commodity que custa caro. Quando você imprime dinheiro fiat, você vai ter um problema de inflação. Que agora você vai ter uma quantidade maior de dinheiro em circulação e o valor de compra daquele dinheiro que as pessoas tinham vai comprar menos. Então, um pão soltou de algo como se, sei lá, pra. Eu vou falar em reais, né? Vamos supor que um saco de pão era R$ 10, com vários, né? E agora é tipo 100 mil, algo assim. Esse é o nível de inflação que teve na Venezuela, por exemplo. Que é absurdo na Argentina também, um tempo atrás. Por décadas, né? Com Juan Perón e outros péssimos administradores, né? Do ponto de vista político, né? Então, tem algo que é algo assim que você não tem como questionar. Que se um governo imprimir dinheiro, ele vai abaixar o poder de compra da sua moeda. Ele pode até tentar pagar a dívida com esse dinheiro, mas isso vai criar problemas. Isso é algo orgânico, natural. É algo que acontece. Não tem como você reverter esse processo depois de feito. Porém, seria errado eu dizer, né? Ou qualquer pessoa dizer que o aumento em capital não é dinheiro, né? Capital é um componente heterogêneo que é bem relacionado à produção, uns vão dizer que aluguéis também, a propriedades que naquele país que existem naquele país. Então, por exemplo, uma região que não era asfaltada, por exemplo, que não tinha infraestrutura, que era uma coisa mais tipo como se fosse vilas agropecuárias, né? Quando você tem um aumento de concentração de capital ali, com mais empresas, indústria, tecnologia e coisa do tipo, você vai ter uma reformulação daquela área, né? E aquela área vai começar a ter rua asfaltada, energia elétrica, internet, várias coisas. E aquela área vai se valorizar. E essa concentração de infraestrutura, de dinheiro que está sendo rodado naquela região, em consumo, gera o que a gente tem de capital. Capital é algo que está inerente em consumo, produção, em todas essas coisas. Então, não é dinheiro em si. Ele tem vários componentes. E a sua forma mais clara é no poder de compra que uma moeda tem com relação ao capital que gerou aquilo, né? Então, se uma nação produz muito, ela exporta muito, e ela gera riqueza através disso, né? Ela também vai importar também para aumentar sua eficiência de produção em outras áreas. Por isso a relação de importação e exportação são bem importantes, né? Ambas são necessárias, né? Principalmente quando tem liberdade, sem tarifas, os comerciantes fazem como quiser. Você vai ter uma nação que cada vez mais vai crescer em quantidade de capital. Mas esse capital ele vai ter uma base sólida para ter um poder de compra alto. Então não é que se ter mais dinheiro numa economia, num país, numa cidade, que o poder de compra do capital do dinheiro, perdão, vai diminuir. A questão é como que essa oferta de capital nasceu, né? Qual que foi sua origem, né? Ela foi imprimindo dinheiro fiat, ou ela foi através de produção, de investimento, de ideias, de diversas empresas que foram bem sucedidas, com questões do governo tentando dar uma maior liberdade econômica. Qual foi a causa, né? Os Estados Unidos, por exemplo, por mais que no último século, né, os Estados Unidos cresceu muito nessa questão de gastos públicos e coisas do tipo, eles tinham um sistema no início do século passado, e até antes, que fez a sua economia crescer com relação a universidades, com relação à produção lá que em muitos quesitos era superior a de outros países, seja na indústria cinematográfica, na indústria
com relação a diversos tipos de avanços tecnológicos, fizeram eles serem a nação que são, né? Com relação ao PIB. Então, o PIB per capita e o salário per capita nos Estados Unidos, ele é bem diferente de Serra Leoa, do Brasil e de outros países, né? Então, você tem a questão de que quando você tem um aumento de capital, de capital, né? Ou de dinheiro, que seja lá o que você falar. Embora são coisas diferentes, né? Quando você aumenta, no caso, o capital em si, de forma totalmente sólida, você não vai ter problema de poder de compra. E você não vai ter problema de produtos custarem mais. Pelo contrário, eles vão custar menos. Então, que há 100 anos você comeria em um jantar específico em um mês só, você pode comer agora toda semana. Isso é algo que há 300 anos atrás, 400 anos atrás seria impossível com um camponês comum, por exemplo. Então, a gente teve nos últimos 200 anos aí, ou mais, que o Javier Milei, por exemplo, que é o presidente da Argentina, chama de Vale de Rock, né? O taco de rock, que foi um aumento de PIB mundial absurdo, né? Com relação às revoluções industriais que aconteceram, né? Então, o aumento, vamos supor que esse aumento fosse feito na época de Platão e Sócrates, por exemplo, na Grécia Antiga. Como que você fazia esse aumento, né? Porque não tinha dinheiro fiat, não tinha dinheiro de papel, né? Você tinha dinheiro em forma de ouro, prata, cobre, né? Bronze, enfim. Zinco. Tinha duas formas de você aumentar seu dinheiro, né? Sua moeda, commodity da nação, né? Você misturava prata com ouro, ou diminuía o peso da sua moeda física, e aí você tinha mais para gastar. Então, antes você tinha 2.000, agora você tem 3.000. Só que você diluiu o valor de cada uma no mercado. Então, você vai usar essa em outro país, eles vão ver o peso da moeda e tal. Pô, mas isso daqui tá muito pouco com comparação. Você tem várias moedas, mas o peso aqui e a pureza do seu ouro não é justa, né, para essa transação, por exemplo. Então, se você fosse comprar uma casa, enfim, um camelo, um cavalo, não ia ter o mesmo valor. Então, mesmo se eles fizessem isso indefinidamente, eles não gerariam um poder de compra, capital de fato, dessa forma artificial. Então, o problema é quando o capital é gerado de forma artificial. Então, quando um governo imprime dinheiro, ele está basicamente gerando capital de forma artificial. Quando um governo ele abaixa a taxa de juros, né, que é uma coisa importante para empréstimos, né, e facilita que os empréstimos sejam realizados com mais facilidade, ele basicamente cria um efeito de expansão de crédito, que eu já falei em outro episódio, para também criar capital artificial, né, que é chamado de capital ex nihilo. Então esse é um ponto. Agora a questão é, o que isso tem a ver com instâncias, né? Então, se você tem um sistema, né, um jogo que não tem instâncias, então os jogadores são obrigados a competir para produção errantes, coisa do tipo, com um espaço físico limitado. Então tem tantas metas quadradas ali de errantes específicas que vão dar um profit específico e que vão ser disputadas. E aí tem as questões aí de geopolítica do jogo, controle de áreas específicas, a parte de guilds e coisas do tipo, né? Os jogadores se juntam pra dar KS, no caso de mundos não PVP, e pra simplesmente fazer PVP contra qualquer um que entre na hunt na hora errada, que é o chamado do Claimed, né? Então tem uma planilha cada guild, né, pra o que cada um vai farmar em tal horário, e obviamente cada um dos que podem farmar, que fazem parte da guilda, conseguem um profit em dinheiro na vida real também, até pra conseguir transformar isso de repente em 2.000 reais por mês, ou 1.500, R$1.000, 600.
de forma contínua, né? Vamos supor que você adiciona instâncias, né? Então agora você vai poder, como é em jogos Bayek, por exemplo. Não sei se é instância particularmente, né? Tem aqueles portais, né? Não sei exatamente se é instância. Nesse caso, eu não acho que não é. Porque a instância é quando você pode entrar com um número X de jogadores numa dungeon, por exemplo, ou sozinho. Um, dois, três. Só que só entra vocês, não entra mais ninguém. Então gera uma instância, uma versão aquele quest, ou mapa, só pra vocês. Qual que é a questão? Vamos supor que tem instância, né? Agora mais jogadores podem passar naquela região por mais tempo. Vamos supor que fosse uma instância totalmente ilimitada, né? Que não é o caso de MMORPG atualmente, né? Então World of Warcraft não é limitada, né? Você tem um limite de instâncias por dia. New World também. Albion Online. Então muitos desses jogos vão ter versões diferentes de instâncias que são limitadas. O problema de uma que for ilimitada é que os recursos do jogo vão estar mais disponíveis a mais gente ao longo do tempo. A questão é, se a gente considerar que isso pode aumentar a quantidade de itens farmados, dinheiro coletado, isso poderia criar um problema de que seria um nível de produção muito alto. Que poderia, entre aspas, né? Abaixar o poder de compra da moeda do jogo. O Gold, né? E, por exemplo, não conseguiria comprar de Tibia Coins com a mesma capacidade de antes, com o mesmo poder de compra. E os itens iam diminuir de valor, porque você teria mais itens no mercado. Então você teria mais abundância de diversas commodities virtuais. Só que tem vários pontos contrários a isso. O primeiro ponto é que diversos jogos que têm instâncias têm opções com instância e tem partes que não são com instância. Então, por exemplo, o Albion Online, por exemplo. Tem várias coisas que você faz no mapa, que todo mundo vai estar lá junto no mesmo servidor. Tem partes que são instâncias. O Cabal Online também era assim. Então você tem vários tipos de jogos que tem um sistema que tem as duas coisas. E que as instâncias, elas fazem parte, mas elas são limitadas com relação ao espaço que você tem em outros... na região comum do jogo. Por exemplo, o World of Warcraft Dragonflight, ele tem instâncias, né? E o 1.200k de gold é igual a $54. Aqui no caso, o clássico também. O Tibia, o 25.000k de gold dá $40 praticamente, atualmente. O New World também tem instância, 700k de coins, não $73. O Lost Ark, que também tem instância, 300 mil gold igual a $56. E assim sucessivamente, né? O The Scrolls Online, 10 milhões de gold igual a $100. No Star Wars, 1.500 milhões de crédito é igual a $61. Então, o Diablo 4, né, que tem instâncias, obviamente, que 15 milhões de gold é igual a $62. Então, tem essa questão de que vários jogos têm um grande valor das moedas presentes no jogo, né, que é chamado de In-Game Currency, ou IGC, né, que tem instâncias. Isso não afeta totalmente o valor da moeda do jogo em dólares no mercado do Player Auctions, por exemplo. Que você consegue ter um sistema seguro, né? Que você pode trocar a moeda do jogo por dinheiro na vida real sem qualquer contato com o jogo em si. Então, mesmo se o jogo não tiver RMT, né? Que é Real Money Trading, de você converter do próprio jogo dinheiro do jogo para a vida real, você pode usar o Player Auctions para fazer isso sem que o jogo haja como um terceiro nessa transação. Então você consegue vender quanto você quiser da moeda do jogo para dinheiro na vida real de forma terceirizada, né?
forma totalmente descentralizada ao jogo. E é legal porque você tem questões de bid e ESC, como se fossem ações da vida, já que regulam esse mercado, né? Até você pode, no próprio site, comprar coins, ou qualquer moeda do jogo, né? Créditos no Star Wars, por exemplo. Você consegue comprar por um preço menor e vender por maior. E fazer dinheiro no próprio site, né? Embora isso não seja tão fácil de fazer. O ponto é que se alguém dissesse que isso diluiria totalmente a poder de compra no jogo, somente a instância, né? Porque tem outros fatores que geram inflação. Bot gera inflação, uma facilidade muito grande para coletar recursos sem a dívida. Por exemplo, se você tiver hunts, né, muito fáceis de qualquer level consegue caçar ali e gerar muito profit, você vai ter inflação, porque você está gerando uma grande quantidade rápida, sem um tempo requerido para fazer aquilo, né, e dificuldade para gerar aquele capital, né? Você está facilitando a quantidade de dinheiro entrando no jogo. Então, tem várias questões que podem causar inflação na moeda do jogo. Porém, quando a gente fala de instâncias, a gente está pensando em que tipo de instância, né? É uma instância controlada, com limite por dia, limite de jogadores, por exemplo, que estão usando essas instâncias. Ou é instâncias indefinidas, só que com limite de horário, por exemplo. Isso poderia fazer aumentar a produção per capita de cada jogador. Porque, por exemplo, se eu tenho 5.000 jogadores no servidor, eu sei que não é tanto. Vamos supor que eu tenha 1.000 jogadores, enfim, não importa. 500. Se só 200 jogadores podem produzir por dia, por hora jogada, tanto você vai diminuir o PIB per capita do jogo. Você vai diminuir o salário per capita. E também você vai reduzir a capacidade de PIB geral do servidor. Então a questão é... Vamos pôr um ponto aqui. Se todos os jogadores tivessem acesso às hunts que dão profit e gastassem o tempo ali sem nenhuma facilidade a mais, mas eles têm que se esforçar de forma... Se esforçar de forma normal. Tipo, eles não tem, por exemplo, uma hunt que tá dando profit a mais de uma forma totalmente rápida e fácil. Mas é uma hunt, de repente, tem todas as suas dificuldades e tem essa questão de relação em jogos. De você criar inflação porque você tá dando muita facilidade pro jogador de fazer profit. Sem o custo de ter o emprego de meios que fazem isso mais complexo. Então, por exemplo, eu tô caçando com um Knight que leva 500 e eu consigo fazer um profit absurdo. Numa hunt que tem os monstros que são bem fracos, eu consigo farmar eles muito rápido e eles dão muito dinheiro e itens rapidamente, né? Isso é algo extremamente inflacionário. Então você tem que analisar como criar um sistema que ao máximo não permita que o jogador explore isso ao ponto de ter um profit grande demais, né? Com relação à sua hora jogada. Só que isso é muito difícil. Então é um problema a ser resolvido em cada jogo. Tem jogos que conseguem fazer isso. Tem jogos que talvez não consigam fazer isso de uma forma correta, né? E você tem, de repente, diversos tipos de coisas que você paga até com dinheiro na vida real, que fazem o jogo mais fácil e acabam gerando mais moeda dentro do jogo, mais itens dentro do jogo, mais commodities virtuais, abaixando o seu preço. Pela abundância deles. Então é uma coisa natural. O ponto é, como eu disse, tem um servidor, 500 jogadores, menos da metade produz por hora jogada. Se eu tenho instância, eu vou ter, vamos supor, em vez de 500, perdão, de 200 que
ou 100, ou até menos 50, que podem tacar guilda lá, tem a liberdade pra fazer isso, você tenha 10 vezes mais jogadores para a produção naquele servidor. O PIB per capita, né? O PIB daquele servidor, a produção deles, que não é um termo totalmente alheio a esse jogo, né? Porque um dos próprios fundadores do Tibia, né? Fez um estudo chamado Macroeconomia de Mundos Virtuais, que é o Stefan Borsosoni, né? Uma tese de mestrado, que ele falou sobre essas questões do Tibia, né? PIB per capita por servidor, PIB, PNB, que é o Produto Nacional Bruto, e várias questões com relação a esse jogo, salário per capita e coisas do tipo, né? Então, tem a questão também de tirar moedas de circulação, né? Você fazia os players gastarem bastante com NPCs em potions e coisas do tipo, em usar consumíveis, né? Se você faz os jogadores usar muitos consumíveis, né? E tirar dinheiro do jogo, isso diminui a quantidade de moedas no jogo. Questão de itens também. Por exemplo, se tivesse 1 milhão de Ferumbas Hatch num servidor, o seu valor não seria o mesmo que apenas um. Então tem a questão de escassez. Embora não é a escassez que define valor. O que define valor é o valor subjetivo que as pessoas dão àquele item. E nem a dificuldade de obter ele. É o valor subjetivo que as pessoas dão ao Ferumbas Hatch. Porque é um item, assim, de muito valor dentro de um servidor, né? Mas a questão é que se esses jogadores conseguem produzir mais e eles não estão tendo nenhuma regalia, facilidade pra isso, eles estão tendo acesso às hunts, mais jogadores estão jogando, eu creio que a produção em si vai ser maior. E essa produção, ela é uma produção sólida. Ela não é uma produção que naturalmente vai gerar inflação a priori, né? Se o jogo conseguir controlar essas questões corretamente. Então eu digo isso com base em outros jogos, né? Que tem instâncias e isso não altera o valor de mercado das suas moedas no jogo. Eu creio que jogos, por exemplo, que tem autoplay, jogos mobile normalmente, você vai ter inflação de uma forma bizarra. Porque os jogadores eles conseguem deixar o personagem jogar sozinho. Obviamente eles vão ter mais horas jogadas por dia. Isso gera inflação instantânea, porque você está gerando uma abundância, nenhuma dificuldade na sua coleta pelos recursos do jogo. Isso vai gerar um problema. Então a instância não é um problema em si. Tem várias questões que podem alterar a quantidade de itens, né, elementos do jogo que fazem a inflação ser uma coisa. No caso, essa inflação vai ter relevância no poder de compra da moeda para Tibia Coin e vai gerar ficar mais caro para o jogador farmar sem dinheiro na vida real, né? Farmar do próprio jogo a moeda, por exemplo, e trocar para dinheiro na vida real. Então, obviamente, se você pensar que inflação seria uma coisa boa no jogo para alguém que faz profit para isso, não faz sentido. Isso é mal, é uma coisa ruim para a saúde do jogo. Sempre foi uma questão. Mesmo quando as pessoas não faziam dinheiro no jogo, né? Então, como eu disse naquela tese do Stefan Borsosoni, ele fala de inflação. Ele fala que já era um problema naquela época, 2007. Então, hoje em dia, muito mais em 2024, né? Então, eu creio que tem como ter instâncias no Tibia. Você teria que ter restrições de uma forma controlada. E não necessariamente isso geraria inflação. É como eu disse, depende. A questão é, você colocaria instâncias em todas as hunts, como funcionaria? Ou você teria o sistema atual e formas de teleporte, por exemplo, estilo Bayek, para você ter instâncias específicas que tem um limite de produção ali. Então, por exemplo, jogadores que não têm a possibilidade de estar numa guilda e tal, eles têm opções de respawn contínuo
de uma forma isolada, numa instância que tem um limite. 3 horas por dia, 4 horas por dia, 5 horas por dia. E eles poderiam entrar em várias instâncias por dia, assim como no World of Warcraft. Porém, esse limite não iria aumentar o PIB per capita do servidor. Iria permitir que todo mundo conseguisse jogar o joguinho. E eu posso rushar e tal, e fazer um profit. Quem sabe até converter para uma renda extra na vida real. Sem destruir a questão de servidores, de luta por servidor. A luta geopolítica, né, por território. Que se você entra na hunt em tal horário você vai morrer ou vai levar KS, né? E também a questão de que isso no geral aumentaria até o poder de compra da moeda no final talvez. Com mais jogadores produzindo, né? Mas a questão é que é um sistema diferente da vida real, ainda assim, né? Embora as leis da economia funcionam completamente para MMOs, RPGs e MMOs, né? Tem várias questões que são diferentes, né? Porque não é uma coisa quando o desenvolvedor pode mudar questões de uma forma abrupta e fazer o jogo ficar mais fácil e tal, e os jogadores coletarem recursos mais rápido. Então, quando o jogo, diferente da vida real, né? Faz o jogo ficar mais fácil, né? Faz você conseguir pegar recursos mais fácil, você vai ter inflação. Então, tanto essa questão de mecânica, conhecimento e coisas do tipo são importantes até pra. Na verdade, são os componentes mais fortes pra tirar a inflação do jogo. Porque só as pessoas que realmente têm o conhecimento, que têm a mecânica pra de repente ir naquela hunt específica e não morrer, né? Aqui a gente pode falar de Neverwinter, por exemplo, que eu caço mais solo. É uma quest guiada praticamente que você faz. Não é que nem o Tibia que é totalmente cada um por si. Sem nada guiado, sem nenhuma ajuda, né? Então, quando você não tem esse direcionamento, também você faz uma artificialmente menos inflação. Por quê? Quando você tem um jogo que te ajuda, né, a fazer as coisas, que basicamente falam onde você tem que ir toda hora, você vai criar uma facilidade e um padrão que vai fazer todos os jogadores serem bem-sucedidos. Aí você pode falar, isso é uma coisa boa. A inflação não, porque você vai fazer todos os jogadores, entre aspas, terem informação de uma forma simples e fácil, sem nenhuma dificuldade inerente em eles explorarem o jogo como o Tibia e outros jogos fazem, né? Como o Dark Souls, por exemplo, faz, embora não seja um MMO. Porque isso faz o jogador ter que explorar e é mais difícil. E muitas pessoas não vão fazer isso. Obviamente não vão produzir. Só aqueles que têm mais conhecimento vão produzir e fazer o negócio certo, né? A conclusão é que instâncias não geram inflação necessariamente, se restringidas, né? Então, como eu disse, o foco aqui foi Tibia, né? Mas o ponto é que tem vários MMORPGs que tem instâncias e não necessariamente tem inflação por causa delas, né? Pode ter inflação, mas por outras causas também. O ponto é que elas teriam que ser restringidas. Isso faria mais jogadores entrarem e mais jogadores jogarem o jogo continuamente no servidor, em que onde elas não teriam essa possibilidade. Só que elas teriam que ser restringidas e teriam que ter limites, né, específicos, né? Seria tipo como um portal para ir num baiac da vida, que você entra ali e faz o que tem que fazer e já era, né? Enfim, eu não sei se a Cipsoft vai fazer isso um dia, mas eu creio que dizer sem nenhum contexto, né, que instância naturalmente gera inflação, a questão depende da instância, depende de todo o ecossistema do jogo. E aí, no caso, não gera. Pelo contrário, na verdade, se você gera um maior PIB do jogo, no sentido de se eu tivesse, por exemplo, um servidor com instância 100, vamos supor que eu crie um servidor novo. E nele vai ter instâncias.
de forma controlada e outro também de forma descontrolada. Aí você conseguiria ver na prática, né? Porque economia também é muita prática também. Você tem que ver o que acontece quando você tem as pessoas ali, naquela situação, né? Então seria uma ideia criar um servidor com instância de forma restringida e outro com instância de uma forma totalmente descontrolada e ver quais são os efeitos inflacionários naquele servidor com relação a Tibia Coins, né? Seria uma forma de teste, né? Do que aconteceria. Até do ponto de vista geopolítico, né? Você ainda teria luta por território e coisa do tipo, né? Mas é isso. Até o próximo episódio.